Pode? Pode. Claro que pode, Filó. Olá, pessoal, começando mais um episódio do podcast Pode Filó. É com muito prazer que hoje eu recebo uma pessoa incrível. Vocês vão conhecer toda a história dele. Daqui a pouco vocês vão conhecer. E peço para vocês se inscreverem no nosso canal, darem um like e continuarem com a gente. É muito importante a participação. Este podcast só acontece porque você está do outro lado fazendo a gente acontecer. Então, muito boa tarde, Fabrício Martins. Obrigado. Gente, esse cara é nada mais, nada menos que, olha, quadrinista, produtor e um dos curadores da 7ª CDQCon. Isso mesmo. E daqui a pouco você vai explicar o que é isso, hein? Que é a feira de quadrinhos, mas você vai explicar um pouco mais. Então, ele também é gestor na Casa dos Quadrinhos, Escola Técnica de Artes Visuais e Digitais, com foco em artes aplicadas para entretenimento, como anime, mangá, computação gráfica 3D, escultura e ilustração digital. Além das tradicionais como desenho, pintura e ilustração publicitária artística. Fabrício, me conta, primeiro, de onde você vem, como que foi essa história sua ligada a quadrinhos, como que nasceu tudo isso? Maravilha. Eu sou aqui de Belo Horizonte. Eu leio quadrinhos desde muito pequeno, desde criancinha. Comecei como várias pessoas, né, lendo as histórias da Turma da Mônica. E ao longo dos anos, eu não esqueço disso, eu descobri numa caixa escondida debaixo da escada uma coleção de gibis do meu pai. Gente, que incrível. De Pato Donald, Mickey, etc. E tinha alguns Asterix também. E eu lembro muito de ficar a tarde inteira mergulhado nesse universo dos quadrinhos. Logo quando eu entrei no colégio, eu descobri também que a biblioteca tinha algumas histórias em quadrinhos. E foi a partir das histórias dos quadrinhos que eu entrei nesse mundo da literatura, dos livros. E daí para cá eu nunca mais parei. Tem alguma influência na sua família para esse universo dos quadrinhos ou não? Tem isso, né, do meu pai. Meu pai sempre foi leitor de histórias em quadrinhos. Ele adorava ler histórias do Conan. Não sei se você sabe, o Conan é um personagem... Ele é um bárbaro, Olha, fortão, musculoso, cabelo preto, comprido, luta com a espada, do estilo de capa e espada. E desde criança eu via ele lendo aquilo, eu acho que eu nem podia ler, sabe? Mas eu via aquelas histórias dele lá, eu pegava tudo e lia também. Curioso. E passei a gostar muito. E aí depois de tanto estudar, depois de ter feito meu mestrado, eu sempre gostei muito de ler. Quando chegou no auge da pandemia e a gente foi forçado a ficar isolado de todo mundo, a gente se voltou muito para a arte. Com certeza. Então, conversando com uma amiga minha que formou na Casa dos Quadrinhos, também estudou na Casa dos Quadrinhos, a Laura Jardim, a gente resolveu escrever a nossa primeira história em quadrinhos. Olha. Então, a gente escreveu o nosso primeiro livro, que é um livro chamado Oblivion. É um livro que fala sobre memória, depressão, algumas questões psicossociais. A gente lançou esse livro com o apoio de um edital do governo público, do governo estadual de Minas Gerais. E ele foi um sucesso tremendo. Chegou a ficar em primeiro lugar em vendas na Amazon. Gente. E aí, de lá para cá, a gente escreveu vários outros livros e eu fui me aproximando cada vez mais da Casa dos Quadrinhos, que foi quando eles me convidaram para ajudar na organização da feira e também para trabalhar lá na gestão da escola. Vamos falar um pouco da Escola de Quadrinhos? Fica ali Fica no João Pinheiro. João Pinheiro. É um prédio muito lindo. Ele é tombado com patrimônio histórico da cidade. Subindo ali a João Pinheiro, na esquerda. É uma casa que existe há 25 anos. A gente está celebrando 25 anos na Casa dos Quadrinhos esse ano. Então, a gente pode dizer que, com certeza, vários artistas, ilustradores, pessoas que trabalham com jogos, com animação, passaram pelas Casas dos Quadrinhos. Então, a gente tem uma herança muito bonita para passar para a cidade. Mas, então, essa escola é a única de Belo Horizonte? Ela é uma das únicas em Belo Horizonte que é especializada em na cultura do entretenimento, que é o que a gente fala. Tá. Nós somos uma escola técnica de artes visuais, reconhecidas pelo MEC. A gente tem vários cursos livres. E a nossa especialidade lá é esse universo geek. Sim. Então, a gente tem cursos de animação, de escultura, de pintura digital,
de criação de histórias em quadrinhos e vários outros elementos que se conectam ali a esse universo pop, que está tão em voga Bacana. hoje, tão forte no cinema, Aham. no teatro, em todas as artes. Então, eu queria que você falasse dessa 7ª feira de quadrinhos, né? Que é a É a CDQ Com. CDQ Com. Isso, CDQ, porque é da Casa dos dos Quadrinhos. E com, E com- que é convenção, não é isso? Exatamente. Bacana. E aí, 7ª edição, o que tem de novidade? Como que é? Tá na biblioteca pública? Exato. A nossa 7ª feira, ela vai acontecer nos dias 6, 7 e 8 de junho. Não sei que dia que você vai estar assistindo esse Exatamente. podcast. Ela vai acontecer na Biblioteca Pública Estadual. A Casa dos Quadrinhos, recentemente, ela passou a integrar o Circuito Liberdade, que é um circuito e um grupo dos equipamentos culturais de Belo Horizonte. E a gente está repetindo essa parceria com a Biblioteca Pública pelo 3º ano. Então, desde a 5ª CDQ Com, a gente começou a realizar esse evento na Biblioteca Pública, em grande parte porque ele começou a crescer demais. Sim. Antes disso, a gente chamava... A primeira feira que a gente fez, ela chamava Mini Feira da Casa dos Quadrinhos. Olha. Porque ela era pequenininha, aconchegante, tinha só ali umas meia dúzia de artistas. Ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Durante a pandemia, foi a primeira vez que a gente fez uma mega produção, porque a gente sentiu que as pessoas estavam precisando mesmo se aproximar dessa arte. E quando a gente começou a se encontrar novamente, a gente resolveu, não, a gente precisa de um espaço maior. A Biblioteca Pública de Minas Gerais, super parceiros, nos receberam de portas abertas. E a partir de então, a gente começou a fazer a nossa feira lá. A feira desse ano, ela conta com mais de 80 artistas participando. Que eles E vão o estar expondo público seus é quadrinhos. de 8 a De 8 a 80. 80. Aí, que bacana. Aí. As histórias em quadrinhos, Filó, ela tem essa grande característica que é muito gostosa, que muitas vezes ela é o primeiro passo na alfabetização da pessoa. Muitas pessoas começaram lendo Turma da Mônica, Pato Donald, História do Mickey e outras histórias em quadrinhos, e logo elas vão caindo para os outros Pelo gosto gostos da também, leitura. né? Ou continuando no universo dos Aham. quadrinhos, como é o meu caso, ou aprendendo a ler livros de literatura, poesia, prosa e por aí vai. Então a gente tem um apelo muito grande para esse primeiro público, da primeira infância. Então a gente vai ter várias atividades formativas, oficinas para as crianças. A gente vai ter uma oficina chamada Desenhando o Seu Monstro. Que legal. E a gente vai ter uma oficina também de escultura em massinhas, Que lindo. que vai ser ministrada pela Luísa Xavier, que é a filha do nosso artista convidado da feira, Pois homenageado. eu queria que você falasse dele, que é o Marcelo Xavier. Queria que você apontasse um pouco, falasse um pouco desse cartaz, que descreve bem o que vai ser o evento, né? Exato. Esse cartaz aqui, ele é um retrato um pouco do universo dos quadrinhos aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte. A gente tem representado no cartaz vários artistas famosos da história dos quadrinhos. A gente tem personagens como o Menino Maluquinho, com o Zeraldo, Graúna, o Celton, que vende quadrinhos nas ruas de Belo Horizonte, é uma figura pública da cidade. Sim. Turma da Mônica, Snoopy. A gente tem alguns professores da Casa dos Quadrinhos dando aulas aqui para os seus alunos. Gente. A gente tem os funcionários da biblioteca no cartaz. E a gente tem personagens de histórias em quadrinhos também, de quadrinistas locais. E por que a escolha do Marcelo Xavier? Marcelo Xavier, ele é um artista mineiro. Ele é ilustrador. Autodidata, né? Autodidata. Ele desenvolveu uma técnica de modelagem que utiliza massinhas, que é um material que é muito amigável para as crianças. Ele tem livros maravilhosos em que ele cria os personagens, cenários, toda uma ambientação, tudo isso feito de massinha, e uma técnica que ele criou. Ele já foi indicado e venceu o Prêmio Jabuti mais de uma vez com esses trabalhos dele. E aí, como dentro da escola, da Casa dos Quadrinhos, a gente também tem cursos de escultura. As nossas esculturas, elas são esculturas que utilizam muito essas técnicas muito modernas de impressão em 3D, algumas mais tradicionais, de chumbo, de cerâmica, etc. E a gente pensou também, e se a gente fosse numa
homenageasse um artista que trabalha com escultura de uma técnica completamente diferente da nossa. Também para levar essas possibilidades para os nossos alunos e para o público de Belo Horizonte. Bacana. A gente resolveu chamar o Marcelo Xavier, ele aceitou prontamente. A gente está super feliz em ter um artista tão gabaritado, de tanto renome quanto o Marcelo. Exatamente. Conta mais um pouco de algum detalhe da feira que mostra uma diferença, né, do crescimento mesmo desse evento, né, com relação aos outros. Como eu disse, o coração da feira são os artistas. São esses 80 artistas que vão estar lá expondo seus trabalhos, fazendo lançamentos de livros, autografando e conversando diretamente com o público. Sim. Além disso, a gente vai ter vários painéis de bate-papos. É uma preocupação da curadoria da feira fazer sempre um diálogo muito grande entre os artistas consagrados da cidade e do estado e dos que estão entrando no mercado agora. Então, a gente sempre tem nas nossas mesas pessoas de diferentes experiências. Bacana. Para que eles possam compartilhar isso entre eles e com o público. A gente vai ter uma exposição que vai contar um pouco dos 25 anos da Casa dos Quadrinhos. Então, desde lá do iniciozinho, quando a escola começou, como que eram feitas as aulas e como que isso evoluiu até hoje. Sim. E a gente tem também alguns eventos, alguns encontros que são muito legais. Por exemplo, vou destacar dois aqui para vocês. A gente tem um que a gente chama Abraço do Tamanduá e o Modelo Vivo. Abraço do Tamanduá é a nossa versão tupiniquim pro Tank Shark. Tank Shark são aqueles encontros de business, de negócios, em que a pessoa tem 5 minutos para apresentar o seu produto para uma banca de empresários. Sim. Como a gente queria uma coisa mais aconchegante, a gente escolheu o Abraço do Tamanduá. Que bacana. E a gente vai escolher, a gente já fez a seleção de 6 artistas que vão apresentar os seus projetos em histórias em quadrinhos, ilustração e etc. para uma banca que conta com a participação de editoras, de artistas que estão no mercado, de especialistas em jogos, de especialistas gráficos também, né, de gráfica mesmo, de impressão e etc. E essa banca vai escolher qual que vai ser o projeto de maior destaque da feira. Olha só. Então, e é muito rapidinho também, assim, é 5 minutos para contar vender o seu peixe, a banca faz aquela sabatina e tudo isso com o público. Então, o público vai conseguir assistir. É como se fosse um grande treinamento. Que legal. E outro evento que a gente vai realizar também, um dos nossos parceiros esse ano, é o Made in Korea, né? Made in Coreia. Que eles vão levar uma série de produtos da Coreia, de alimentação, produtos para vender e etc. E eles são digamos assim, os patrocinadores do nosso modelo vivo da feira. Olha. Nas sessões de modelo vivo tradicional, a gente convida atores e atrizes para fazer algumas poses. Mas, no evento de quadrinhos, isso é diferente. Então, eles vão vestidos a caráter com kimonos japoneses. Que lindo. E entrando no personagem, os nossos artistas convidados vão ter que desenhar eles em várias poses de geishas e de samurais. Gente, que chique! E assim, qual que é assim, a sensação maior? Qual o convidado assim, que todo mundo está esperando? Aquele assim que, né? É o must. Olha, eu acho assim, tem o Marcelo Xavier, com certeza, Lógico. porque ele é um ícone. Isto. E a gente tem também vários artistas, alguns são professores da casa, outros são artistas convidados, que já fizeram trabalhos assim, internacionais. Olha. E que vão estar participando da feira. Aí vai depender um pouco do gostinho de cada um. A feira é uma feira muito local. A gente tem algumas pessoas de fora, mas eu gosto sempre de destacar os da casa. Ah, com certeza, com certeza. A gente tem de valorizar nossas raízes, Eles dizem né? que mineiro é barrista, né? Mas Talvez é a isso, gente mas é seja um bom mesmo pouquinho. que faça, não? Eu amo muito o trabalho da Carol Rossetti. Ela é uma artista dos quadrinhos que trabalha com aquarela. Recentemente ela fez uma história para o Maurício de Souza, com a personagem Magali, chamada Receitas. Ela vai estar lá na feira divulgando seu trabalho, maravilhosa. Eu adoro João Belo, vai estar na mesa também. Não posso deixar de falar, é claro, da minha parceira de quadrinhos, Laura Jardim. Laura. Que vai estar na feira também, expondo os nossos trabalhos, os trabalhos que ela fez sozinha também. Ela é uma artista insuportavelmente talentosa. Tudo que ela faz é um tchutchuzinho. Ela é mineira também, né? Mineira também. E o grande barato da feira, que eu acho, assim, é a oportunidade de que o público consegue conversar diretamente com os artistas.
de novo, puxando o saco de Minas. A gente gosta muito disso. Assim, a pessoa vem ver os nossos trabalhos, nossos livros, a gente não fala só assim, pode folhear. A gente fala assim, não, vem cá, por favor, senta aqui. Você conhece nosso trabalho, vamos bater um papo, começa a conversar com ela, e quando vê o tempo tá passando. Toma um cafezinho Se deixar, e acaba já levando o livro. A gente só não serve cafezinho na mesa porque tem muito livro. Imagina se derramar. Imagina, não pode. Mas vão ter todos lá à venda, né? Obviamente, com preços acessíveis. Isso? Exatamente. E você pode pegar autógrafo dos artistas. O mais bacana é isso, o né? barato dos fazer quadrinhos a foto também. E tudo mais. Que não é só um autógrafo. Na maioria das vezes é um autógrafo e um desenho personalizado. Olha. Então é uma experiência chique. Ô, gente, não pode, né, deixar de participar desse evento, vai ser muito bacana. Exato. Né? E assim, a gente sabe que tem, né, o evento tem vários patrocinadores, é um evento que é de grande porte. Cerca de quantas pessoas vocês estão esperando de público, assim? Como que é? Na feira do ano passado, a gente teve um público de 4.000 pessoas. Olha. Então, esse ano a gente está com expectativas de superar. Com certeza. A gente gosta de cada vez mais. Ainda mais que são 80 artistas envolvidos, né? Exato. Quer dizer, se cada um ali só a gente aumentou um pouquinho esse número de artistas. Ano passado foram 70 artistas. Esse ano a gente conseguiu se organizar para colocar mais. E esse ano também é um ano que, além de marcar os 25 anos da Casa dos Quadrinhos, também é uma data muito importante para a gente, porque foi a partir desse ano que a gente passou a integrar o Circuito Liberdade, que é, como eu falei antes, né, é o grupo gestor dos equipamentos culturais da cidade. Então, assim, que estão ali no entorno da Praça da Liberdade, mas também envolve o Palácio das Artes, a Sala Minas Gerais, o Museu Mineiro, o CCBB. Então, a gente também está realizando várias parcerias com esses órgãos, com essas entidades que estão ao redor ali do circuito. Do Circuito Liberdade, e algumas atividades nossas também vão acontecer em parceria. Por exemplo, uma das nossas mesas que a gente realiza na feira é a mostra de animação dos alunos e dos ex-alunos da Casa dos Quadrinhos. Olha. Então, a gente fez uma parceria com o Espaço do Conhecimento da UFMG, que fica ali na Praça da Liberdade. E a gente não só vai fazer a mostra dessas animações dentro da feira, mas também a gente vai fazer na fachada do prédio do Espaço do Conhecimento. Então, todas as pessoas que estiverem na Praça da Liberdade vão ter acesso. Exatamente. Que ótimo. Nossa, uma ideia, assim, fantástica, né? De agregar também, né? De mostrar para o público que é leigo nessa área, que há a possibilidade de se aproximar. Com certeza. Né? Que é uma pegada que a Casa dos Quadrinhos tem muito. Assim. A gente sabe que não basta a gente fazer o nosso trabalho artístico bonito, de qualidade, etc. A gente também tem que levar isso ao público. A arte tem que ser democratizada. Com certeza. Não adianta a gente ficar dentro de 4 paredes. Lógico. Então, tudo que a gente puder fazer para chegar até o público, ao invés de só chamar o público para a gente gosta. A gente está se aproximando do Minas Summit, que é uma feira de tecnologia. Eu queria que você falasse um pouco qual é a relação dos quadrinhos com esse universo hoje tecnológico que a gente está passando por ele. Sim. Os quadrinhos, a leitura, a forma como a gente vê a tecnologia e a gente vê a leitura, o universo da leitura, tem mudado bastante recentemente. Né? A gente sabe que tem um papel inegável no material físico, no objeto, que é o livro, que é pegar, que é abrir, quer dar uma cheiradinha no livro quando chega na sua casa. Eu tenho jornal, eu sei como que é. Mas a tecnologia veio para ficar e tem muita coisa muito legal que está sendo criada especificamente para o mundo virtual. Nos quadrinhos a gente chama isso de webtoons, de quadrinhos virtuais, que não é só a transposição de um quadrinho normal para a internet, para ler no Kindle, para ler em algum tablet. Sim. Mas são quadrinhos que são pensados diretamente para o formato, olha que legal, seja do computador, seja da internet. Então, por exemplo, ao invés deles serem a leitura na horizontal, a leitura em Z, normalmente a gente opta para pensar no desenvolvimento da narrativa da história na barra de rolagem da tela, que é de cima para baixo. Olha só. Isso muda radicalmente a forma como você vai criar uma história. Então, agora você pode fazer, por exemplo, né, um personagem que está descendo, talvez num Poço dos Desejos, e ele desce, vai rolando a barra até chegar lá embaixo. Aí chega lá embaixo, acontece alguma coisa, e ele tem que subir de volta. Olha
Então você não precisa virar a página, você começa a rolar ela para chegar lá em cima também. Sei. Então tem todo um universo específico disso. Aham. Outra coisa que faz muito sucesso também no mundo dos quadrinhos, eu tenho certeza que todo mundo aqui já deve ter visto e já deve ter lido isso, que são as tiras de jornais, que agora não são de jornais, que são as tiras feitas especialmente para as redes sociais. Instagram tem vários artistas muito legais que trabalham assim. O Riot, que foi o artista que criou esse cartaz, Olha. que é um artista mineiro também, aqui de Belo Horizonte. Ele é especialista Cadê em o tiras. rostinho? Ele tá aqui. Ele não tá aqui, ele é tímido. Ele colocou o rostinho de todo mundo aqui, menos ó. o dele. Menos o dele. Ele faz tirinhas pra internet também, pras Olha redes só. sociais. Riotirinhas, que chama o perfil dele. É ótimo, Aham. vocês têm que conhecer. Que ótimo. Que é uma coisa que funciona bastante também. Aham. Além também, e a Casa dos Quadrinhos acompanha bastante essa evolução, que é a coisa da ilustração digital também. De novo, assim, tem um papel inegável em pegar um papel, em desenhar no lápis, em pintar com aquarela. Mas principalmente quando a gente chega no mercado e a gente tem que atender um tempo, às vezes, que é mais ágil. Exatamente. Tem de acompanhar a evolução. A ilustração digital facilita bastante nisso. Porque eu faço um cartaz lindo, maravilhoso desse daqui, apresento para minha cliente e ela fala assim, gostei. Mas essas cores aqui, ó, sabe que pode mudar? Antigamente, a gente tinha que voltar e refazer tudo de novo. Exato. Agora, na ilustração digital, você fala assim, me dá um minutinho. Você vai lá, ó, alguns cliques. Já está tudo resolvido. Já está tudo resolvido. Alguns cliques. Não vou falar um clique só, porque às vezes, né? Tem que Lógico. mexer sombra, luz, etc. São detalhes. Mas isso facilita bastante. E a gente tem também vários cursos na Casa dos Quadrinhos, e a gente leva isso para a feira também, ou de animação ou de jogos digitais. No campo dos jogos digitais, o nosso grande parceiro é o curso de jogos digitais da PUC Minas. Olha. Que fica ali no campus da Praça da Liberdade. Nós temos ex-alunos, que hoje em dia são professores, coordenadores do curso de jogos digitais, e eles vão levar para a feira também, para a CDQCon, os jogos que os alunos estão criando agora. Olha. Então são jogos que eles estão experimentando as suas técnicas. Cresceu muito esse mercado de jogos, né? É uma coisa assim, impressionante. Não sei se você sabia, mas o mercado de jogos, o faturamento dele é maior do que o do cinema. Sim, sim. Que é um mercado milionário. Exatamente, é muito grande o faturamento E de o que acontece? Digamos assim, o mercado universitário, vamos dizer assim, a criatividade dele é uma coisa impressionante. Eu estava conversando com um professor da PUC Minas essa semana, que é o Luiz Felipe Garrocho, Lipão, que está aqui no nosso cartaz também, porque ele também é quadrinista. Ele falou que quando ele está fazendo os projetos finais de conclusão do curso, que a orientação que eles dão para os alunos eu quero que vocês sejam os mais criativos e enlouqueçam nos seus projetos. Olha só. Porque quando vocês chegarem no mercado, vocês vão ter que podar isso e fazer uma coisa mais controlada. Aqui é um momento livre. Exatamente. livre de criar. Então ele fala que ele recebe os jogos lá, as propostas de jogos mais incríveis. E são esses jogos que a gente vai poder experimentar durante a feira. Olha, gente, não tem tanta coisa para conversar, né, não, Fabrício? Acho que você tem de voltar aqui, vai ter de voltar mais vezes, porque depois da feira você vai contar pra gente, viu? Todos os detalhes do sucesso que vai ser esse evento. Gente, não deixe de comparecer. Para fazer inscrição é simples. A inscrição é gratuita, né? Mas uma coisa boa dessa feira. Ela é inteiramente gratuita. Inteiramente gratuita. Isso é fantástico. As únicas atividades que têm inscrições são as oficinas. Porque aí são números limitados. Normalmente a gente recebe por volta de 20 ou 30 pessoas. Sim. E aí tem que entrar no Simpla, procurar lá, 7ª CDQCon ou Casa dos Quadrinhos e fazer suas inscrições. Sim. Mas você pode se inscrever na hora também. Mas é acessível também o valor. De graça. Não, eu falo as oficinas. Não, você não paga as oficinas também? Só tem que fazer inscrição, que você está falando. Filó. Tudo. Essa feira é boa demais. Fantástica. Gente, então, não deixe de comparecer dos dias 6, 7 e 8 de junho, na Biblioteca Pública, ali no circuito da Praça da Liberdade, né? Exatamente. E o que você pode falar de mensagem, né? Já finalizando, infelizmente, a nossa conversa, o que você pode falar de mensagem para o público com relação a essa
né, essa aproximação dos quadrinhos. O que, por exemplo, mudou na sua vida? Uma das coisas que mudou na sua vida, de percepção do mundo e tal, fazendo esse trabalho belo como você faz. O que eu posso dizer é que a história dos quadrinhos é um universo muito fascinante. Ele tem vários elementos narrativos que potencializam em muito as histórias que a gente pode contar. E quando você começa a entrar nesse mundo, é um caminho sem volta. São desenhos, cores, viradas de página, e os quadrinhos são muito ricos. A gente tem histórias de quadrinhos de suspense, de ficção científica, policial, de humor, para todos os gostos. Eu sou apaixonado por histórias de quadrinhos e eu adoro emprestar meus livros de história em quadrinhos, porque eu acho que todo mundo devia conhecer esse universo que é tão cativante. E aí fica até minha pergunta, sabe? Será que pode ler quadrinhos todos os dias? Claro que pode, Fabrício! Foi um prazer te receber. Sucesso no evento. Volte sempre. E é isso, gente. Muito obrigada por mais esse episódio. Até a próxima. Não deixe de dar seu like lá no podcast da Filó. O Pod Filó. Um beijo. Pode? Pode. Claro que pode, Filó.